Esse é um vídeo bem curto para tirar dúvidas sobre vazamento de ar em instrumentos odontológicos. Eu havia feito um vídeo anterior a esse falando sobre vazamento de ar num instrumento de micromotor odontológico e muitas pessoas me chamaram, perguntaram sobre outros vazamentos em outros instrumentos. Então hoje eu estou aqui no quadro, eu fiz um desenho já aqui, preparei um pouquinho, não é o dos melhores, mas dá para entender bem. E eu vou falar um pouquinho sobre vazamento de ar em canetas de alta rotação odontológica, tá? Então é um vídeo bem curto, é só para tirar algumas dúvidas aí. O pessoal fica um pouquinho na dúvida em o que é vazamento de ar que compromete o sistema e o que é retorno do ar comprimido. Então, numa caneta de alta rotação, a gente está com ela aqui no quadro desenhado, eu vou falar bem rapidinho. Aqui atrás a gente tem o acoplamento traseiro, eu ainda não desenhei os dutos aqui. Aqui a gente tem a cabeça do instrumento, temos a tampa, o conjunto de eixo, rolamento, rotor, rolamento e embaixo a gente tem aqui a vedação do spray, a tampa do spray e a porca. Tá? Então agora eu vou desenhar aqui, vou pegar uma outra cor de caneta, eu vou desenhar os dutos que entram numa caneta odontológica para a gente entender melhor o que é o vazamento de ar e o que é o retorno, tá? Então, a gente tem um duto menor no diâmetro, que ele vem por baixo da caneta, tá? E ele sai nessa posição. Esse duto, pessoal, é de irrigação de água. Ele não entra na cabeça do instrumento. Ele não vai para dentro do instrumento onde tem o rotor, rolamento, eixo. Ele vai para baixo, aonde tem uma saída para os microfuros da tampa do spray. Tá? Então, depois a gente tem um outro duto. Esse aqui, com o diâmetro um pouco maior, que esse é a entrada do ar comprimido. Esse vai para dentro da cabeça do instrumento e ele é o orifício menor da cabeça do instrumento. Porque do lado dele, eu vou fazer aqui um pouquinho para cima, mas na verdade é do lado, por conta da posição que o desenho está. Do lado dele existe um outro orifício de diâmetro maior, tá? Que não tem duto. Não tem duto. E aí eu vou explicar agora o porquê disso, tá? Então, o ar comprimido com água que entra pelo duto verde menor, ele vem direto para a saída do spray e se houver vazamento aqui, ó, entre a tampa do spray junta e a parte inferior da caneta, não é vazamento que interfere na potência do instrumento. Legal, pessoal? Lembra disso. Não interfere na potência do instrumento. Interfere na irrigação. Interfere no jato de spray que sai aqui da caneta. Legal? O que interfere na eficiência do instrumento é quando o ar comprimido que vem para mover, esse ar comprimido que faz essa rotação aqui dentro, ele vaza. Por algum motivo ele vaza. Aqui talvez pela tampa ou até mesmo aqui por baixo do instrumento, se houver um problema no anel O-ring que fica aqui, ó, em cada rolamento. Por quê? Porque o anel O-ring, ele veda essa câmara
aqui, junto, claro, com o rolamento. Por que com o rolamento? Porque esses rolamentos, eu vou fazer um desenhinho bem rápido aqui na lateral. Esses rolamentos, eles têm o seu separador de esfera e de um lado deles, ele tem uma coisa que a gente chama de guarda-pó. Tá? Ele tem como se fosse um anel aqui, em que ele veda a entrada de poeira, até próprio do ar comprimido. E ele também veda essa passagem, essa fuga de ar comprimido. Então, o ar comprimido que entra aqui, ele tem que fazer esse movimento no rotor e ele volta pelo esse orifício maior, ele sai aqui por dentro sem duto, ele sai como se estivesse fazendo isso aqui, assim, ó, a grosso modo, tá? Ele sai como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, dentro da caneta. E depois ele vem, entra aqui e dentro desse acoplamento traseiro ele tem uns orifícios aqui, ó. O ar passa pelo orifício e sai por aqui, ó. Esse é o retorno do ar comprimido de dentro da cabeça do instrumento. Alguns modelos, pessoal, tem até um abafador aqui, ó, aqui dentro. Então, vou desenhar aqui por fora, tá? Senão vai ficar muito bagunçado aqui, ó. Tem um abafador aqui, ó, nessa posição aqui, tá? Para diminuir o barulho, que sai aqui por trás da caneta. Então, essa é a grande diferença entre vazamento que interfere o funcionamento da caneta e retorno de ar comprimido. Vazou por cima, vazou pela tampa, se aqui estiver tampado, né? Aqui está aberto, mas se ele tivesse tampado, vazou por aqui, vazou pela lateral. Uma vez que essa tampa aqui nem tem vedação, vazou pela lateral, tem algum problema ou no rolamento que está talvez com esse guarda-pó ruim, rolamento estourado, está passando ar por dentro até do rolamento, e problemas no anel O-ring, que veda, que faz essa vedação na tampa e que faz a vedação na parte de baixo do instrumento. Legal, pessoal? Então, trocou o anel O-ring, viu o rolamento, não é problema no rolamento, não tem por onde ter outro vazamento. Legal? Então, essa é só uma dica rápida. Isso aqui é só para complementar outras videoaulas de dicas que eu posto. Eu já postei uma anterior, estou postando essa agora. Depois, nas próximas, vou falar de outros instrumentos. E quem quiser saber tudo sobre essa profissão de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa o nosso site. A descrição do site fica sempre nas nossas postagens, está lá endereço, tem até o WhatsApp. Entra lá no nosso site ou chama pelo WhatsApp direto, que a gente vai ter o maior prazer em responder as dúvidas sobre turmas novas, preço e etc. Legal, pessoal? Então até a próxima dica.